O STJ decidiu sobre a distribuição do ônus da prova acerca da alegação da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Fica até o final para você compreender aqui os detalhes desse julgamento, mas será um vídeo bem curto. No caso aqui, a gente vai ter na Constituição Federal a previsão da impenhorabilidade da pequena propriedade familiar, né? Diz aqui que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 26, prevê essa impenhorabilidade, nesse caso aqui, apenas para débitos decorrentes da atividade produtiva. Mas o CPC, ele vai até mais além, né, para prever a impenhorabilidade no artigo 833, inciso 8, para a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Então, o CPC não colocou como requisito que a origem do débito seja decorrente da atividade laborativa, né, da produção rural. E a discussão aqui era se esse requisito aqui de que a propriedade tem que ser trabalhada pela família, se deve ser comprovado pelo executado, né, que está alegando essa impenhorabilidade, ou se deve o exequente provar que aquela propriedade não é utilizada para fins de produção rural. E antes de prosseguir, a gente vai ter aqui também a definição do que é uma pequena propriedade rural, que está disposto na Lei 8.629, de 93, que é uma lei que trata sobre a reforma agrária, e nessa lei diz que a pequena propriedade rural é aquela que tem até 4 módulos fiscais. O tamanho de um módulo fiscal ele varia de acordo com o estado da federação, e aí tem uma norma do INCRA que define a extensão da propriedade rural Brasil afora. Certo? Então aqui eu abri o site do INCRA para fazer a pesquisa, e aí vamos fazer aqui só um teste, né? Por exemplo, meu estado, né, o Rio Grande do Norte, aí em cada município também vai ter a sua extensão, né? Vou colocar aqui, por exemplo, Natal, certo? E aí vamos ver o tamanho da pequena propriedade rural para Natal. Bom, está aqui dizendo que a pequena propriedade rural ela tem 7 hectares, certo? E tem uma fração mínima de parcelamento de 2 hectares. Então, na verdade, o módulo fiscal, que é o módulo rural, é de 7 hectares. Então, lá em Natal, a pequena propriedade rural teria até 28 hectares, né, que são os 4 módulos fiscais. E isso aqui você pode fazer a pesquisa com relação a qualquer município do país. Né? E retomando aqui a análise das normas, a gente tem no artigo 373 do CPC a distribuição do ônus da prova. Então a gente vai ter como ônus da parte autora o de comprovar os fatos constitutivos do direito que ele alega, e quanto ao réu, ele tem o ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Então, em um processo de execução, o autor, no caso exequente, tem que comprovar o seu direito, né, a existência de um crédito, que aí pode ser decorrente de uma sentença transitada em julgado ou de um título executivo extrajudicial. Por outro lado, é ônus do executado comprovar a inexigibilidade do título, né, e aí ele vai ter que apresentar isso em impugnação, cumprimento de sentença ou embargos de execução, conforme o caso, ou também as impenhorabilidades que dependam de prova. Então, se ele está alegando que a propriedade rural que está sendo penhorada é pequena, isso aí o registro do imóvel vai comprovar, na verdade, e que ele trabalha nessa propriedade rural, então ele tem que comprovar o exercício da atividade rural nessa propriedade familiar. E se você está gostando desse conteúdo, clique no botão de curtir e se inscreva no canal também, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá certo? E a gente tinha no STJ uma divergência entre as turmas, essa divergência foi até março de 2023, as duas turmas da segunda sessão do STJ divergiam na terceira e a quarta turma. A quarta turma ia no sentido contrário ao que eu estava dizendo, portanto, dizia que o ônus era da parte exequente, mas a partir desse recurso especial julgado pela segunda sessão, a quarta turma já cedeu e agora o entendimento foi consolidado em caso repetitivo, né? E ainda foi relembrado nesse julgado o tema 961 do STF, que diz que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar
constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 4 módulos fiscais do município de localização. Então, o que o STF diz é que se uma pessoa adquire, por exemplo, 3 imóveis que individualmente são inferiores a 4 módulos fiscais, mas que a soma deles ultrapassa isso, é possível fazer a penhora considerando a soma dos imóveis, tá certo? Então, a tese fixada pelo STJ ficou assim redigida: é ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade. E, mais uma vez, se gostar desse conteúdo, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Até a próxima!